povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. É uma bênção poder estar falando com vocês nesse momento. Hoje nós estamos tendo uma experiência totalmente inovadora e eu penso que não só eu, mas pastores também de todo o Brasil e de outras partes do mundo estão tendo essa experiência de falar com vocês através das redes sociais. Não é fácil, é desafiador para todos nós. Hoje, por exemplo, nós estamos transmitindo o nosso culto pela primeira vez online e não dispomos das ferramentas, dos equipamentos para poder fazer uma boa transmissão, mas espero em Deus que vocês que estiverem nos assistindo possam nos acompanhar e estar orando conosco e apresentando esse culto ao Senhor. Enquanto o culto estiver acontecendo, aproveite para convidar outras pessoas também através de redes sociais, WhatsApp, coloque o link para as pessoas e convide elas para participarem aí da sua casa, onde você está, com a sua família, neste momento. O culto vai ter apenas 1 hora e será um momento muito glorioso na presença de Deus. Eu quero orar com vocês, fechar os seus olhos, orar ao Senhor e vamos pedir a bênção dele no nome de Jesus. Amém? Amado Deus, nós entramos em Tua presença neste momento, estamos iniciando essa reunião de culto. Senhor, é uma maneira totalmente inovadora para nós, mas um momento importante de poder levar a Tua palavra e alcançar lares, alcançar famílias que neste momento estão impossibilitadas de sair de suas casas e de vir ao templo do Senhor para adorarmos ao Senhor coletivamente. Que o Senhor possa nos abençoar e que a palavra do Senhor, as canções que nós vamos te apresentar, possam tocar os corações das pessoas. É o que nós te pedimos em o nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, meus queridos, eu quero convidar vocês neste momento. Nós vamos apresentar ao Senhor um momento de louvor. Vão ser apenas 2 canções. Nós estamos aqui com a nossa líder do Ministério de Louvor, a irmã Michele, que, pela graça de Deus, também aceitou esse desafio de participar dessa gravação conosco e de poder cantar ao Senhor com vocês. Então, mesmo à distância, enquanto a Michele estiver cantando, que você também aproveite para louvar e engrandecer o nome do Senhor com a sua família. Amém? Boa noite a todos, a paz para você que está em casa, Ministério da Independência com Cristo, e você também que não faz parte da nossa igreja, mas está aí na sua casa. Que você possa, eu te convido a adorar ao Senhor comigo, conosco, e que o Espírito Santo possa falar ao seu coração.
Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, diga ao Santo Espírito que Ele é bem-vindo. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque em todos os momentos o Senhor se faz presente nas nossas vidas, Pai. Tu estás conosco, Pai, hoje, tu estarás conosco amanhã, e independente da situação, nós não estamos sozinhos. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado desta nação, o Senhor tem cuidado deste povo. Aleluia, santo, santo, santo é o teu nome, Pai. Glória a Deus. Glória. Diga ao Senhor assim: Tu és a minha luz, a minha salvação.
sua casa, aonde você está neste momento, adore o nome do Senhor e glorifique a Deus, porque o Senhor é bom. Minha gente, eu preciso passar alguns avisos para vocês antes de ministrar essa palavra. Primeiro é em relação aos nossos cultos presenciais, que neste momento eles estão suspensos por uma determinação do governo e também da Justiça Paulista, mas assim que houver a autorização para que as igrejas voltem a se reunir coletivamente, é claro que obedecendo também os critérios do bom senso, nós voltaremos a nos reunir no templo. Mas até lá, os nossos encontros eles serão totalmente virtuais, então as nossas reuniões de oração, reuniões abertas, nós estaremos fazendo isso através das ferramentas virtuais, né? Alguns cultos serão transmitidos através do Facebook, outras reuniões nós faremos através do Hangout, para que haja também interação com os irmãos, assim como também todos os ministérios da igreja, eles estarão em ativa, mas ensaiando virtualmente também, cada um da sua casa, buscando da melhor maneira se preparar para adorar ao Senhor juntos quando nós pudermos nos reunir. Eu também quero lembrar vocês que nós estamos perto de começar a nossa jornada de jejum e oração, leitura da Palavra de Deus e evangelismo, o JOB 2020. É uma jornada de 50 dias, onde nós estaremos orando ao Senhor todos os dias, nós estaremos também consagrando ao Senhor, apresentando a Deus alguns propósitos, e se você deseja adquirir o livro do JOB, para que você possa acompanhar diariamente, né, os pedidos de oração, as mensagens de reflexões, então é só você entrar em contato conosco, pode ser até através da nossa página no Facebook, ou se quiser também, eu vou pedir ao nosso técnico para colocar aí também outras informações da igreja, o telefone da igreja, para que você possa interagir conosco, possa solicitar o seu livro e acompanhar também esta jornada de oração conosco. Também eu quero pedir a você que é membro do Ministério Independência com Cristo, a você também que, mesmo não sendo membro, mas tem sido um simpatizante, um intercessor, um colaborador, para que a gente mantenha a nossa fidelidade ao Senhor através dos dízimos e das ofertas. As contribuições podem ser feitas através de transferência bancária, também podem ser feitas através do PayPal. Em nossa página você tem essas informações à sua disposição, ou mesmo através de outros meios que você queira entre em contato conosco e nós iremos atender da melhor maneira. Lembro a vocês que mais que nunca é tempo de nós orarmos ao Senhor. É tempo de nós interceder e buscar ao Senhor, mas não somente por nós, mas orar por toda a humanidade, orar pelos países, pelas pessoas que estão vivendo em condições de risco, as pessoas que são vulneráveis, orarmos também pelas pessoas que estão sendo diretamente afetadas por essa crise global e pedimos a misericórdia do Senhor, para que através da sua misericórdia essa epidemia possa cessar e todos possamos voltar ao nosso cotidiano normal. Eu quero hoje trazer uma palavra de Deus ao coração de vocês. Essa palavra está no livro de Salmos, no capítulo 107. Salmo 107, versículo 1 e versículo 6. Para quem está assistindo a nossa reunião pela primeira vez, nós usamos a Bíblia na linguagem de hoje. Então, se você tiver uma Bíblia na linguagem de hoje para nos acompanhar, vai ser melhor, mas se não tiver também, não se preocupe, porque a palavra de Deus é a mesma. Diz assim a palavra do Senhor: dêem graças a Deus o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. No versículo 6 diz: então na sua angústia gritaram por socorro, e o Senhor Deus os livrou das suas aflições.
Queridos, todo o Salmo 107, assim como também os demais salmos, são canções que expressam a bondade, o amor de Deus, são canções do pobre, do necessitado clamando a ajuda do Senhor, do homem declarando a sua confiança ao Senhor. E nesse salmo nós temos uma canção de gratidão a Deus. O Salmo 107, ele está dividido em algumas partes, nós poderíamos chamar de refrões, para melhor entendermos. E logo do verso 1 até o verso 3, o salmista começa a sua canção fazendo menção ao povo que retornou do exílio, ao povo que durante muito tempo esteve distante da sua pátria, distante da sua família, o povo que foi oprimido, o povo que foi envergonhado, o povo que foi impedido de poder ir ao templo do Senhor. E agora este povo está de volta à sua pátria, à sua terra. E então o salmista, ele vai dizer o seguinte no versículo 2, que aqueles que ele libertou, as pessoas que Deus libertou, repitam isso em louvor ao Senhor. Repetiram o quê? O que ele diz no primeiro verso: o Senhor é bom, e o seu amor e a sua misericórdia é para sempre. Na segunda parte, que vai do verso 4 até o verso 9, o salmista ele compara o regresso desse povo que estava no exílio a viajantes perdidos no deserto. Então ele começa dizendo assim, que alguns andaram perdidos pelo deserto e não acharam nenhuma cidade para morar. Ele também vai comparar esse povo que regressa para a sua terra como os presos que estão acorrentados em prisões. E ele diz, essas pessoas estavam como que presos, como que acorrentados por causa dos seus pecados que cometeram contra o Senhor. Ele vai ainda dizer que essas pessoas que estavam regressando para a sua pátria, para a sua terra, eles são como as pessoas que estão doentes, à beira da morte, que já não tem mais esperança, que já não tem mais nenhuma chance de viver, como os marinheiros que, embora sejam experientes, mas ficam assustados com a fúria das ondas. Então ele vai dizer que essas pessoas estavam nesta condição, ou seja, numa condição de desespero, de angústia, na condição de perdidos, de aprisionados, de doentes, enfermos e com medo, atemorizados, diante de tudo o que estava acontecendo. Mas aí o salmista diz assim, que eles na angústia gritaram por socorro ao Senhor. Então quando eles gritaram, quando eles clamaram ao Senhor por socorro, a palavra de Deus diz que Deus então livrou o povo das suas aflições. Foi no momento em que o povo entendeu que o socorro vinha do Senhor e buscaram ao Senhor, que Deus então veio sobre eles e trouxe o livramento. E aí ele continua, como em todas as outras partes desse salmo, ele diz assim, então agradeçam ao Senhor, ou seja, louvem ao Senhor, exaltem ao Senhor pelo que o Senhor fez, as coisas maravilhosas que Deus fez, porque Deus dá água para quem tem sede, e Deus faz coisas boas, dando alimento para aquele que tem fome. Ainda continuando, nos versos 33 até o verso 42, o salmista ele vai falar sobre o juízo de Deus que vem sobre aqueles que praticam as perversidades. Então ele vai dizer assim que as pessoas, no seu pecado, na sua rebeldia, receberam o juízo de Deus. E mais uma vez, ele vai lembrar também que mesmo o juízo de Deus, a ira de Deus se aplacando contra todas aquelas pessoas que rejeitaram o Senhor, que praticaram a perversidade, quando o povo clamou ao Senhor, Deus respondeu. E aí ele diz assim que Deus, ele é a favor daqueles que são desprezados e afligidos.
No verso 41, ele diz assim que Deus livrou os pobres da sua miséria e fez com que as suas famílias aumentassem como rebanho. Olha que coisa linda que o salmista está dizendo aqui. Enquanto os homens, alguns se vangloriavam e alguns se exaltavam em sua soberba, na sua arrogância, os pobres clamaram ao Senhor e Deus livrou os pobres da sua miséria. E no versículo 42, ele diz que os bons vão ver isso e vão ficar contentes, mas aqueles que são maus terão que calar a sua boca. E terminando o Salmo 107, eu estou apenas fazendo uma introdução à mensagem que eu quero entregar para você nesta noite, mas terminando o Salmo 107, no último versículo, ele vai dizer assim, que aqueles que são sábios, a pessoa inteligente, a pessoa entendida, diz ele, vai pensar nessas coisas e vai meditar no amor de Deus, o Senhor. Então eu quero te convidar nesse momento, nesse culto, para você pensar um pouco na grandeza de Deus, pensar no amor, na misericórdia de Deus, porque mesmo o povo estando errado, todas as vezes que o povo gritou por socorro, clamou por socorro, o Senhor veio ao encontro deles. E o interessante é que o salmista ele vai dizer assim, que foi na angústia. Eu peço até perdão a vocês também pelo barulho externo que vez ou outra possa interromper a nossa pregação, porque nós estamos pregando ao vivo e com som ambiente, amém? Que Deus abençoe a tua vida. Mas vejam bem, o salmista ele vai dizer assim que todas as vezes que o povo estava em angústia, que o povo estava em aflição e clamaram ao Senhor, Deus respondeu. Então é exatamente sobre isso que eu quero falar para você nesta noite, no momento em que todo o mundo, ou quase todas as nações da terra estão preocupados, governos, as pessoas, independente da classe social, todo mundo está preocupado com essa pandemia global. E muitas vezes as pessoas dizem assim, mas por que essas coisas estão acontecendo? Por que os bons e os maus estão sofrendo? Olha o que a Bíblia diz, a aflição, a tribulação, a luta, ela não vem só para os crentes, ela vem para os descrentes também. Às vezes você que aceitou a Jesus e está tendo os primeiros contatos com o Evangelho, talvez você pense assim, olha, eu vou aceitar Jesus e aí eu vou estar imune a todo tipo de doença, de enfermidades, de problemas, eu não vou passar por aflições. Deixa eu te falar uma coisa, as aflições vêm sobre todas as pessoas. A Bíblia não diz que os cristãos estarão isentos por passar por aflições. A Bíblia não diz que os cristãos estarão imunes aos desastres naturais que podem vir ao mundo. O próprio Jesus, ele afirmou em suas palavras, e isso ele disse para os seus discípulos, isso ele disse para os seus seguidores, olha, no mundo vocês vão ter aflições. Então as aflições elas vêm para todas as pessoas. Mas eu quero citar o exemplo de um homem, de um personagem bíblico, o apóstolo Paulo, porque Paulo, ele é aquele que nos dá alguns exemplos de como suportar as aflições, como passar por essas aflições sem comprometer a sua fé em Cristo. Eu não sei qual é o nível da tua fé, eu não sei qual é o teu nível de espiritualidade, o teu nível de confiança em Deus. Mas talvez diante de tudo o que está acontecendo, você esteja angustiada, aflita, você esteja preocupado com a situação que está acontecendo no mundo. Mas não deixe que essas coisas venham comprometer a sua confiança em Deus. Por exemplo, lá em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 4, o apóstolo Paulo, ele vai demonstrar que a sua alegria e o seu ânimo continuava o mesmo quando ele estava passando por aflições. Ou seja, Paulo não se deixou abater.
Paulo não se deixou levar pelas aflições que ele estava passando. Ele diz assim, no finalzinho do versículo 4, que no meio de todas as nossas aflições, eu continuo muito animado e cheio de alegria. Como é que está o teu nível de alegria, de animação na presença do Senhor? A palavra de Deus diz que o nosso Deus é um Deus de alegria. E a alegria que Ele nos proporciona, essa alegria nos dá força para a gente continuar. Então olha o que Paulo está dizendo aqui, no meio de todas as aflições, eu continuo muito, não é pouco não, é muito animado e cheio de alegria. Segunda lição importante que nós aprendemos com o apóstolo Paulo, é que ele sabia o que era sofrer. Gente, poucos personagens na Bíblia passaram por tantos sofrimentos quanto o apóstolo Paulo. Paulo, mais do que qualquer cristão da sua época, ele sabia o que era sofrer. Mas lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 30, aliás, do versículo 23 até o 33, Paulo vai falar um pouco sobre o seu sofrimento, ele vai falar um pouco sobre as perseguições que ele enfrentou, as enfermidades que ele suportou. Mas é interessante que Paulo, ele não se gaba dessas coisas. Paulo não se deixa levar por esse sofrimento e também não aproveita desses sofrimentos e da superação desses sofrimentos para se exaltar diante das pessoas. Porque Paulo poderia fazer isso. Paulo poderia dizer assim, olha, eu, Paulo, eu sofri mais do que todos vocês, então eu mereço mais elogio do que todos vocês. Mas Paulo não faz isso. Ao contrário, quando ele está descrevendo ali as suas aventuras na fé, no versículo 30, ele diz assim, se existe motivo para eu me gabar, ou seja, se eu tenho que me orgulhar de alguma coisa, ele diz, eu vou me gabar das coisas que mostram a minha fraqueza. Ou seja, Paulo estava dizendo, eu não vou me gabar pelo fato de ter sofrido e ter superado, mas eu vou me gabar por ser fraco e totalmente dependente de Deus para vencer toda e qualquer situação. Terceiro exemplo que a gente aprende com o nosso irmão Paulo é que ele era uma pessoa capaz de cantar durante as suas aflições. Eu quero dar um conselho para você que está em casa nesse período de quarentena forçada. Aproveite o teu dia para dedicar alguns momentos do teu dia para louvar ao Senhor, para cantar. Coloca hino na tua casa, vai para a varanda da tua casa, vai no teu quintal, se você tiver um quintal, ou mesmo na tua sala, e dedique um tempo para cantar ao Senhor. Quando Paulo e Silas foram tomados prisioneiros, e eles foram levados até a prisão, acorrentados por causa de Cristo, lá em Atos capítulo 16, versículo 25 e 26 diz assim, que mais ou menos à meia-noite, gente, não era de dia, mais ou menos meia-noite, Paulo e Silas estavam fazendo o quê? Orando e cantando hinos a Deus. Tem um hino na harpa cristã que diz assim, que em vez de murmurares, cante um hino de louvor a Deus. Paulo e Silas, ao invés de estar reclamando, chorando, se lamentando, porque o sofrimento imposto a eles era terrível, eles decidem orar e cantar hinos a Deus. E os outros presos estão escutando Paulo e Silas cantar. Versículo 26 diz que, de repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. E naquele instante as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebataram. Glória a Deus! Se você puder, mesmo aí na tua casa, glorifique o nome do Senhor. Porque quando nós oramos, quando nós clamamos ao Senhor, as cadeias rompem, as portas se abrem e a vitória vem sobre a tua vida e sobre a tua família. Em quinto lugar, Paulo terminou seu ministério na prisão. Sabe como? Olha, Paulo estava na prisão, gente. Paulo não terminou o seu ministério num palacete.
Paulo não terminou o seu ministério sendo honrado pelos homens, pelas autoridades, nada disso. Paulo termina o seu ministério na cadeia, preso. Mas olha só a declaração de Paulo em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7 e versículo 8. Paulo se declara um campeão. Tem muita gente que por menos do que Paulo passou, fica reclamando, às vezes se declarando um derrotado, um fracassado. Mas Paulo está na prisão e ele sabe que a hora da sua morte está chegando. Mas ele diz assim: eu fiz o melhor que pude na corrida e cheguei até o fim. Conservei a fé. Olha que coisa linda. Primeiro, ele fez o melhor. Segundo, ele conseguiu chegar ao fim. E terceiro, ele conservou a fé. E agora Paulo diz assim: o que está me esperando é o prêmio da vitória, que é dado para quem vive uma vida correta. Aí Paulo diz: o prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E aí Paulo completa e diz: não somente a mim, mas também a todos aqueles que esperam o Senhor com amor à sua vida. Você está esperando em Jesus? Então continua firme no Senhor. Não deixe que as aflições venham te abater, mas continua confiando no Senhor e declara que no nome de Jesus Cristo, um campeão, mantenha a sua fé, mantenha a sua confiança no Senhor. No versículo 5, Paulo diz assim que a esperança que nós temos em Deus não nos deixa decepcionados, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo. Segunda coisa que eu quero dizer para você é que toda aflição que nós passamos nos ensina alguma coisa. Sabe, qualquer dificuldade que você passa na vida, qualquer processo difícil que você venha passar na vida, na verdade vai te ensinar alguma coisa. Lá em Daniel capítulo 6, versículo 25 até o 27, nós temos a passagem de Daniel. Note que Daniel era um homem que orava ao Senhor 3 vezes ao dia. Daniel era um homem determinado, tinha uma fé inabalável no Senhor. Daniel, ele não se deixa levar, mesmo por um edito real, ele continua orando ao Senhor. E de repente Daniel é sentenciado à morte. Daniel foi sentenciado a ser lançado num covil de leões, onde ele seria devorado por aqueles leões. E Deus não poupou Daniel de ser lançado na cova dos leões. Eu fico imaginando muitas pessoas que dizem que têm fé em Deus, se acontecesse o mesmo que aconteceu com Daniel. Como será que essas pessoas reagiriam na hora em que o rei, com a sua comitiva, leva Daniel até ali a entrada do covil de leões? Aí eu fico imaginando o rei dizendo para Daniel: Daniel, se você voltar atrás, se você retroceder, a gente esquece tudo e você não vai para a cova dos leões. Mas Daniel se manteve firme. Ele não negou a sua fé no Senhor. Deus não salvou Daniel de entrar na cova dos leões, porque Deus queria mostrar o seu poder através de Daniel dentro da cova dos leões. Sabe, no momento mais crucial, no momento mais difícil, no momento mais desafiador, que Deus queria mostrar para Daniel e para o seu palavra do Senhor, uma carta para todos os povos, de todas as nações, de raças, de línguas do mundo. E essa carta dizia o seguinte: eu ordeno que todas as pessoas do meu reino respeitem e honrem o Deus que Daniel adora. Você pode glorificar a Deus aí na sua casa? Olha só, o reconhecimento do rei e o reconhecimento das nações, dos povos, de que o Deus de Daniel era um Deus verdadeiro. E a palavra do Senhor continua e diz assim, que o Deus de Daniel é o Deus que socorre,
é o Deus que salva no céu, na terra, é o Deus que faz milagres, que faz maravilhas, o Deus que livrou Daniel das garras dos leões. E no versículo 28 diz que por causa disso Daniel continuou a ser uma alta autoridade no governo. Ei, você não vai perder aquilo que Deus te deu, mesmo no momento da aflição. A aflição ela pode ir até um determinado limite, mas Deus sabe qual é o teu limite. E antes que você seja devorado pelas tribulações, pelas lutas, pelas aflições, pelos problemas, pelas enfermidades, Deus fará maravilhas, Deus fará milagre na tua vida. Note lá no Salmo 91, versículo 15, diz o seguinte: Deus não promete que o seu povo estaria imune às aflições, mas Ele promete estar com o seu povo, para dar ao seu povo graça, para dar ao seu povo força, para dar ao seu povo poder para superar. O Salmo 91, versículo 15 diz assim, que quando eles me chamarem, eu responderei e estarei com eles nas horas das aflições. Primeiro, quando você orar ao Senhor, Deus não vai te sacar, Deus não vai tirar você da aflição de imediato, mas Deus vai entrar com você na aflição. E aí diz, e aí sim o Senhor diz, eu o livrarei e farei com que sejam respeitados. Deus não promete para a gente uma viagem calma. Você quer chegar ao céu? Você quer entrar na mansão celestial? Você crê no arrebatamento da igreja de Cristo? Você crê que Jesus está voltando? Você crê que a qualquer momento a trombeta de Deus pode tocar? E essa pode ser a sua hora, o seu momento, pode ser a sua vez. Se você crê nisso, então saiba que Deus não te prometeu uma caminhada tranquila, uma caminhada feliz. Não. Mas o Senhor promete que Ele vai estar com você. Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Jesus disse, eu estarei com vocês todos os dias. Então, se o Senhor está conosco, gente, a quem temeremos? Se o Senhor está conosco, Ele é a nossa bandeira, Ele é o nosso escudo, o nosso protetor. Deus vai nos dar inteligência, Deus vai nos dar estratégias, Deus vai colocar ideias novas na tua cabeça aí, Deus vai te dar projetos novos, Deus vai te dar novos sonhos, novas visões, para que você possa vencer as aflições. Porque as aflições, elas vêm sobre a vida do crente. Mas aquele que confia no Senhor, na hora exata, no momento exato, Deus entra com o livramento. Lá em Lucas capítulo 21, versículo 11 até o versículo 13, eu li essa palavra hoje na reunião pela manhã. Diz assim que as aflições que vêm sobre a terra é a oportunidade que temos para dar testemunho da nossa fé. Jesus falou que haverá tremores de terra, haverá terremotos, vai faltar alimentos em muitos lugares, haverá epidemias, vão acontecer coisas terríveis sobre a terra, sinais do céu. Mas Jesus fala que quando tudo isso acontecer, alguns cristãos sendo presos, alguns cristãos sendo perseguidos, aí Jesus fala, olha, quando todas essas coisas acontecer, isso dará oportunidade para vocês anunciar o Evangelho. Lucas 21, versículo 13. Em outras versões diz, isso dará oportunidade para que vocês sejam testemunha. Então, diante de tudo o que está acontecendo no mundo, mais que nunca, você que se diz cristão, você que se diz um discípulo, um seguidor de Jesus, é hora de você levantar e declarar a todos que o Senhor é bom. O amor de Deus dura para sempre. A misericórdia de Deus está disponível para todo aquele que clamar ao Senhor. Toda aflição que nós passamos, ela tem um propósito de Deus. Nós podemos citar o exemplo de José. Todos conhecem a história de José, lá no livro de Gênesis, no capítulo 45, versículo 4 e 5. José, ele enfrentou a inveja, ele enfrentou o ódio dos seus irmãos. Por causa desta inveja, desse ódio de seus irmãos,
José tornou-se escravo, José foi preso, José passou por inúmeros sofrimentos, mas todos esses sofrimentos que José passou, na verdade, era a escola, era a academia de Deus, preparando José para enfrentar uma situação que viria sobre o Egito e sobre toda a terra naquele tempo. Então Deus estava preparando José, ensinando a José o que era o sofrimento, o que era a privação, o que era inveja, o que era ódio, o que era perseguição, o que era mentira. Deus estava ensinando José essas coisas. E quando chegou o tempo em que a fome veio sobre a terra, a palavra do Senhor diz que José estava preparado, era o homem mais preparado naquele momento para ser o vice-governador do Egito e cumprir o propósito de Deus, para preservar o povo de Israel, o povo da aliança. Lá em Gênesis 45, 4 e 5 diz que José então, dirigindo-se aos seus irmãos, falou: cheguem mais perto de mim. E eles chegaram perto de José. Eles não reconheceram José porque todo esse processo que José passou ao longo da sua vida mudou totalmente a sua compleição física, a sua forma física, a sua postura, seu jeito de falar. José já não era mais o mesmo. E ele diz para os seus irmãos: eu sou José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. Aí ele fala para os seus irmãos: não fiquem tristes. Não fiquem aborrecidos com vocês por terem me vendido, a fim de ser trazido para cá. Versículo 5, final do versículo 5, ele diz: foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Ei, deixa eu te falar uma coisa. O que você está passando hoje, neste momento, as aflições que você está enfrentando neste momento na tua vida, fazem parte do propósito de Deus, de te preparar para algo maior que Deus virá fazer na tua vida. E quando essas coisas acontecerem, você então poderá dizer como José: foi Deus que fez isso. Foi Deus que permitiu o sofrimento, foi Deus que permitiu a aflição para te preparar para algo maior. Nós temos o exemplo de Moisés também. Moisés enfrenta a rejeição do povo do Egito. Moisés, ele estava acostumado durante 40 anos da sua vida a viver no palácio e a ter tudo do bom e do melhor. Mas um dia, Moisés, ele é lançado fora do Egito, Moisés é enviado para o deserto. E agora Moisés vai passar 40 anos da sua vida tendo que aprender a viver na pobreza. Note bem, durante 40 anos, Moisés teve tudo. Agora, 40 anos, Moisés não tem nada. Ele vai depender do seu sogro, ele vai depender de aprender a viver no deserto para sobreviver. Mas no final de tudo isso, Êxodo, capítulo 3, versículo 9 e 10, o Senhor se apresenta para Moisés e diz para Moisés: agora venha, eu vou te enviar ao rei do Egito para que você tire de lá o meu povo. Deus tinha um propósito para Moisés, mas Moisés seria incapaz de caminhar pelo deserto com aquele povo se ele não tivesse aprendido antes o que é deserto. Moisés não teria sobrevivido com aquele povo no deserto se ele não tivesse aprendido o que é sobreviver no deserto. Moisés não teria guiado aquele povo pelo caminho certo da segurança para que os inimigos não matassem aquele povo se ele não tivesse primeiro trilhado sozinho o caminho do deserto. E em terceiro lugar, nós vamos ver na Bíblia que muitos homens de Deus, mulheres, passaram também por momentos de aflições. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, na galeria dos heróis da fé, nós temos algumas citações de homens que enfrentaram fogueiras, que foram açoitados, perseguidos, passaram fome, foram presos. Mas tudo isso eles passaram. Versículo 40 de Hebreus, capítulo 11, diz assim, que tudo isso eles passaram porque Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós. E através do sofrimento dessas pessoas,
a graça de Deus pode chegar até nós. E por último, o extremo da aflição é o momento ideal para Deus agir em teu favor e cumprir o propósito dele na tua vida. É no extremo. Sabe, é quando você chega no limite do limite que você diz assim, Deus, não dá mais, acabou. E aí nessa hora que Deus se apresenta para cumprir o propósito dele na tua vida. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 até o 10, e depois do versículo 15, e com isso eu já estou encerrando esta palavra. O apóstolo Paulo diz assim, muitas vezes nós ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Nós temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Talvez esse momento agora de isolamento, nesse momento agora de quarentena, tem muitas pessoas que moram sozinhas, tem pessoas que os parentes estão distantes e talvez você esteja se sentindo só. Ouça as palavras do apóstolo Paulo. Ele diz aqui, nós temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. E nesse momento agora, esse amigo está aí do teu lado. Jesus está com você, para consolar o teu coração, para renovar as tuas forças, para trazer de volta a alegria ao teu coração. Paulo continua e diz assim, nós temos, ou melhor, às vezes, nós somos gravemente feridos. Ou seja, às vezes, as enfermidades vêm no momento em que você não está esperando. Mas ele diz assim, nós não somos destruídos. Você não será destruído, a tua família não será destruída. A tua vida está sob a proteção do Deus Altíssimo. E a palavra do Senhor diz assim, levamos sempre no nosso corpo mortal a morte, o sacrifício de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Jesus vive dentro de você. E no versículo 15 ele diz, tudo isso aconteceu para o bem de vocês. Tudo o que está acontecendo, tudo o que estamos passando, talvez muita gente não esteja entendendo o momento que nós estamos vivendo. Mas quanta gente que teve o seu orgulho quebrado. Quanta gente que teve que descer do seu pedestal da vaidade, da soberba. Quanta gente que achava que não precisava de ninguém. As coisas que acontecem para o nosso bem. Para a gente lembrar sempre de que todos nós somos feituras das mãos de Deus. Para nós lembrarmos sempre que o amor de Deus através de nós exige que cada um de nós não pense somente em si, mas pense também no outro. Que cada um de nós aprenda com tudo isso a ser mais solidário, olhar para o outro e sentir a necessidade do outro. E ele diz aqui, a fim de que a graça de Deus alcance um número cada vez maior de pessoas. Tem muita gente que já tinha esquecido de Deus, virado o rosto para Deus, mas o sofrimento te traz de volta a Deus. Como dizia Charles Spurgeon, o desespero de um homem, de uma pessoa, é a oportunidade para Deus. Então, se hoje o teu coração está atribulado, se a tua alma está aflita, se você está vivendo tempos sem esperança, eu quero te convidar nesse momento para entregar a tua vida a Jesus. Aí aonde você está, na sua casa, você que está nos assistindo ao vivo, ou você que vai nos assistir depois, eu quero te convidar para você entregar a tua vida a Deus. Paulo diz, para que a graça de Deus alcance um número maior de pessoas. E estas façam mais orações de agradecimento para a glória de Deus. Eu quero orar com você neste momento.
E depois de seguida, a Michele vai apresentar ao Senhor mais uma canção de louvor, mais uma canção de adoração a Deus. E desde já eu quero pedir a bênção de Deus sobre a tua família, a graça de Deus sobre a tua família. Se você neste momento está entregando a tua vida para Jesus, eu te convido para orar aí onde você está na sua casa. Talvez você diga, pastor, eu não sei como orar. Gente, orar é tão simples como falar com alguém. Só que não falar com alguém, simplesmente alguém, mas é falar com Deus, aquele que te criou, aquele que te formou, aquele que tem um propósito maravilhoso e especial para a tua vida. Se você puder, feche. Nós clamamos, Senhor, neste momento, da graça maravilhosa seja derramada, Senhor, no coração, na vida de cada uma dessas pessoas. Que essa graça possa levar paz aos corações que estão atribulados. Que essa graça possa levar vida para aqueles que estão doentes, para aqueles que estão enfermos. Que essa graça possa levar bênçãos para a vida daqueles que estão passando aflições, que estão passando tribulações. Que essa graça vá ao encontro daqueles que neste momento estão recebendo a Jesus Cristo como Senhor e como Salvador da sua vida. E se você crê, que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Creia no Senhor. Confie em Deus. Ele é o teu socorro bem presente em todo o tempo. Mateus 6, versículo 9, o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a oração do Pai Nosso. E é como o pastor falou, às vezes você pode pensar que você não sabe orar, mas orar é falar com o Senhor. Então que você possa fazer essa oração neste momento. Pai Nosso,
do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo, Senhor nosso, o poder do Espírito Santo, o Consolador eterno, seja sobre a tua vida, sobre a tua família. Que Deus te abençoe. Até breve, povo de Deus.